Paz do Senhor, igreja. Amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Dá um glória a Deus bem forte. Aleluias. Queridos, nessa noite o Bispo Diego e a Bispa Luana, eles estão ministrando a palavra do Senhor na igreja de Guarulhos. Lá nós estamos tendo a nossa Santa Ceia. Mas na quarta que vem ele está de volta e ele conta com a presença de todos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, vá até o versículo de número 14. 1 Coríntios 2, 14. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas se discernem espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Repita comigo, todavia, pode ser melhor. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Senhor e soberano, acabamos de fazer a leitura da sua palavra, Senhor, e nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, edificar o nosso espírito, que a tua palavra ela venha firmar, Senhor, os nossos pés no teu santo caminho, e que nós possamos ser confrontados e regenerados, Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito nessa noite. Que o Senhor venha me reduzir ao zero, Senhor, para que somente a tua glória seja vista nesse altar, Pai. Fala conosco, Deus, nos instrui, Senhor, nos acolhe nessa noite, Pai, e nos leva a um lugar de intimidade e de entendimento para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Pode se assentar dando um glória a Deus bem forte para Jesus. Aleluias. Queridos, acabamos de ler aqui um trecho da Bíblia, onde se localiza na primeira epístola de Paulo, dedicada à igreja de Corintos. E essa carta ela tinha como objetivo tratar os problemas espirituais e morais daquela igreja. Porém, ela é considerada um livro teológico pastoral, pois estudiosos avaliam este livro, esta carta, como mais rico quando falamos de princípios espirituais, unidade do corpo de Cristo, dons espirituais da igreja e o amor de Cristo em nossas vidas. Paulo resolve, através dessa carta, instruir e restaurar aquela igreja que passava por problemas, e ele busca então introduzir uma relação de santidade progressiva para o cristão e colocar ali o absoluto governo do Espírito Santo sobre aquela igreja. No capítulo 2 em diante, Paulo ele começa a abordar sobre a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, e entre suas linhas, Paulo ele frisa bem a questão do discernimento espiritual, e sobre as características das pessoas que possuem o Espírito Santo de Deus. Ao encerrar esse capítulo, com uma pequena frase, Paulo vem dizer talvez uma das palavras mais impactantes da Bíblia. E de certa forma ele vem simplificar para o povo daquela época e para nós nos dias de hoje
talvez a maior referência de sabedoria do mundo para a gente. E Paulo vem afirmar categoricamente que nós temos a mente de Cristo. Talvez você já tenha lido esse versículo alguma vez, e você não tenha se dado conta da profundidade que Paulo vem abordar, quando ele vem dizer que nós temos a mente de Cristo. Em Filipenses 2:5, a palavra do Senhor vem dizer que de sorte que haja em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. A palavra do Senhor aqui queria dizer que Cristo, mesmo sendo Deus, ele se fez como nós. E nós temos muito em comum com Cristo, quando ele assumiu a sua forma humana aqui na terra. Cristo, ele sentia frio como nós, ele tinha fome, desejos, medos, dores, alegrias, mas há uma coisa que nós não temos igual a Cristo, e que nós temos que perseverar para ter, que é a mente dele. Muitos historiadores tentam até hoje decifrar, entender como a mente de Cristo trabalhava, porque a mente de Cristo, ela tinha um poder de raciocínio tão profundo, que apenas com algumas palavras ou parábolas, ou até mesmo um gesto, Cristo ele conseguia nos confrontar, nos confronta até hoje, fazendo com que nós acessamos o mais íntimo do nosso eu, e nós mesmo nos confrontamos com a palavra do Senhor, e aí nós sabemos se nós estamos vivendo uma vida de acordo com Deus ou não. A mente de Cristo, ela era tão fantástica, que ele ia na contramão do mundo, e ele deixava todo mundo sem entender, e ao mesmo tempo ele despertava o entendimento nas pessoas. Mas para que você entenda melhor essa ministração, você também precisa saber o que é a mente. E a mente, ela é um conceito utilizado para descrever as funções superiores do nosso cérebro. São as funções que tornam os seres humanos conscientes, tais como interpretação, desejo, temperamento, imaginação, linguagem, sentidos. Nada mais é do que um conjunto de características e traços que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. Em resumo, a mente é o centro do comando do seu caráter. É dela que provém as decisões da sua conduta, é dela que provém as decisões das suas escolhas, da vida que você leva e da forma que você é visto pelas pessoas, porque suas atitudes refletem naquilo que vão pensar ou achar de você. E o objetivo de Paulo em dizer que nós temos essa mente de Cristo, é que Paulo estava nos alertando que nós devemos pensar como Cristo, agir como Cristo, tomar decisões como Jesus Cristo e viver como Ele. Mas nos dias de hoje, onde cada vez mais o Evangelho vem tendo sido bombardeado, e em muitos lugares são pregadas palavras que apenas vêm trazer riqueza para nós. Glória a Deus, aqui na Sarando Nações nós estamos vivendo um verdadeiro Evangelho. Aleluias. Será que nós estamos conseguindo preservar em nós ou desenvolver em nós mesmos a mente de Cristo? Ou será que a nossa mente é que predomina sobre nós, nossas decisões e nossas ações? Será que de 10 escolhas que você fez agora antes de entrar nessa igreja, quantas delas estavam de acordo com o que Cristo faria em seu lugar? Ter a mente de Cristo não é qualquer coisa, porque Paulo podia dizer aqui que nós se vestimos como Cristo, ou que nós pudéssemos andar como Cristo, ou que nós viemos se comportar como Cristo, mas não, ele vem dizer de forma enfática que nós temos que ter a mente de Cristo, ou seja, nós temos que ser como o caráter de Cristo.
E a mente de Jesus, ela, sem dúvida alguma, ela era fantástica. E se nós fôssemos falar de todos os atributos da mente do Senhor aqui, nós teríamos que fazer uma vigília. Mas o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração 4 atributos da mente de Cristo que nós precisamos perseverar e preservar nos dias de hoje. E o primeiro deles que eu quero falar com você é que Cristo, ele tinha uma mente humilde. Ele, sendo Deus, poderia escolher a forma que ele queria vir ao mundo. E eu tenho certeza que se fosse para mim, para você escolher, se estivéssemos no lugar de Cristo, você não escolheria vir em uma manjedoura, um lugar para alimento e cuidado de gados. Talvez você preferiria escolher nascer no castelo onde o rei de Israel vivia, e ali todos ouviriam a sua voz e você jamais seria crucificado. Você, sendo Deus, certamente você não iria se submeter a nascer em um lugar de humilhação, a correr os riscos que Cristo correu. E a Bíblia vem confirmar a humildade de Jesus, quando nós lemos em Lucas 22, 27, a palavra do Senhor diz que no meio de vós, eu sou como quem serve. Quantos de nós, em nosso meio, somos como alguém que serve? Estamos muito preocupados em apenas ser servido, porque não temos uma mente humilde. Talvez na sua cabeça humildade seja apenas andar com um sapato simples, ou com uma roupa que não é de marca, mas não é isso que Cristo quer dizer para você nessa noite. Ter uma mentalidade humilde é descer mais, porque os dias vai passando e nós vamos confundindo que vir à igreja ou entrar na presença do Senhor é se renunciar, é se lançar ao pó, é descer mais para não encontrar nada de nós e sim de Cristo. Mas estamos fazendo o inverso. Queremos cada dia subir degraus, para os homens olharem e falar: meu Deus, aquela pessoa está crescendo, ela tem essa posição. E Deus está fazendo: não é isso que eu quero, filho. É para descer para o pó. Será que nessa noite você pode afirmar com toda certeza que sua mentalidade ela se aproxima da de Cristo quando falamos de humildade? Ou será que a humildade é muito para você? A Bíblia também revela em João 13,5 que ele deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com toalha que estava cingido. 1 Pedro 2,23 diz que também está escrito que quando ele era ultrajado não revidava com o traje, ou seja, quando ele era ofendido ele não devolvia ofensa, porque ele tinha uma mentalidade humilde. Muitos de nós parecemos os discípulos no dia da Santa Ceia, brigando, discutindo para ver quem sentaria ao lado de Jesus, quando na verdade o próprio mestre estava em uma bacia, lavando os pés dos seus discípulos. Isso é sinal de humildade. O que será que você está buscando na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, na sua vida familiar? Será que você está olhando muito para o banco que você vai sentar e talvez vai te dar um status, uma projeção? E Deus já colocou a bacia do seu lado e falou: vai servir. Estamos sempre querendo andar por cima, ser melhor que o outro, aparecer mais do que o outro. Esquecemos que humildade significa que é uma pessoa simples, submissa, recatada. Uma mente humilde, ela valoriza a simplicidade, ela não deixa a soberba dominar ela. Ela não busca holofotes para servir. Você pode até ter uma posição de destaque no seu trabalho, na sua casa, no seu ministério, mas se você estiver usando isso para ser servido, está errado. Porque quando Deus te projeta, não é para você ser servido, é para você servir ainda mais.
Na primeira vez que Deus já libera um milagre para nossas vidas, nós enchemos o peito e já começamos a achar que somos melhores do que o outro. Só que você não sabe que Deus te prosperou para você abençoar uma vida. É isso que você precisa entender. Deus não te deu um bom emprego para que você saia se engrandecendo, mas é porque lá você também tem que fazer a obra dele. Quanto mais for te dado, mais será cobrado. O segundo atributo da mente de Cristo que eu quero abordar nessa noite é que Cristo ele tinha uma mente de compaixão. Ele preservava uma mente de perfeita compaixão. O Evangelho registra que Jesus, em suas andanças pelas cidades e povoados a qual ele passava, ele sempre demonstrava um ato de compaixão pelas pessoas, porque ele não só enxergava, mas ele se compadecia da necessidade do outro. Quer ver um exemplo na Bíblia da compaixão de Jesus para curar? Mateus 20:34 diz: Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Jesus demonstrou compaixão com aqueles que tinham fome e diz em Marcos 8: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Jesus se compadecia dos aflitos e desamparados. Em Mateus 9 diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mas o que é compaixão? É piedade com o sofrimento alheio, vontade de ajudar ao próximo. Ter compaixão é a essência que vai fazer você vivenciar e executar na sua vida o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Quando você está na luta ou dificuldade, nós somos especialistas em fazer cara de coitado, porque o irmão do lado perceba que nós estamos na luta, e ele venha ter compaixão de nós. Mas quando nós vemos um irmão precisando, nós agimos como aquele levita ou aquele sacerdote da história do do bom samaritano. Passamos e fingimos que nada acontecemos, se achamos importantes demais para se prostrar e ajudar alguém, para se compadecer e ajudar alguém. Querido, quando você está passando por uma dificuldade, você suplica para que Deus venha ter compaixão e misericórdia de você. E ter a mente de Cristo e agir como Ele, porque quando Deus, que é Cristo, tem compaixão de você, Ele quer que você também tenha a mente dEle e tenha compaixão dos outros. Parece que nos dias de hoje nós estamos especialistas em ligar algum neurônio do nosso cérebro no nosso próprio umbigo, e passamos a viver olhando simplesmente para o nosso umbigo, e tudo é meu, o problema é meu, eu que tenho dificuldade, o meu problema é maior do que o irmão do lado, eu preciso do milagre primeiro. Isso é sinal de que você não está tendo compaixão para com o seu próximo. Uma mente de compaixão, ela ama o próximo, ela zela pelo bem-estar daqueles que estão à sua volta. Ela reconhece o outro como uma vida, como alguém igual a você. Seja sincero com você mesmo. Será que a sua mente preservou a compaixão? E é por isso que Cristo traz essa mensagem nessa noite, porque Ele quer te trazer para a essência do propósito dEle. Ele não quer que você simplesmente seja um cristão que entra e sai da igreja, mas Ele quer que você seja verdadeiramente a obra de Deus viva, que anda e circula e faz o reino dEle avançar. Mas você só vai ser conduzido a entender a cada dia mais e mais o reino do Senhor quando você estiver pensando como Ele. Cristo está te convidando a ter a mente dEle nessa noite. Quantos estão dispostos a abandonar as suas vontades, deixar os seus pensamentos
de lado, renunciar para pensar como Cristo, enxergar como Ele. Queremos sempre ser servidos por Deus, mas muitas vezes nem Deus nós estamos servindo, porque pensamos com a nossa natureza enganosa. Volte a ter compaixão, volte a ser humilde. O terceiro atributo da mente de Cristo é que ele tinha uma mente blindada. E o que é ter uma mente blindada? É ter uma mente resistente, protegida de ataques, resguardada, revestida. Pare para pensar. Em um dia Cristo era aclamado a ser o novo rei de Israel, chamado Filho de Deus, e no outro dia ele já estava sendo humilhado, desprezado. Aqueles que gritavam Hosana, Hosana nas alturas, gritavam crucifique-o. Conosco não é diferente, muitas vezes passamos situações assim. Em um dia está tudo bem, no outro dia não. E se você não tem uma mente blindada, você deixa isso entrar na sua cabeça. E o diabo vê que tem brecha, ele começa a mandar setas, e isso começa a influenciar na sua conduta. Aquele sorriso bonito que resplandece a presença do Espírito Santo na sua vida se fecha, e você fica com aquela cara carrancuda, porque o irmão passou do seu lado e não te cumprimentou. E você já está falando que ele tem problema com você, e você nem parou para pensar que talvez ele esteja passando uma luta pior que a sua. Uma mente que não é blindada, ela toma setas. E toda vez que uma seta atinge a nossa mente, ela causa danos. Jesus não deixava o ego dominar a sua mente, porque quando ele estava sendo exaltado, ele poderia muito bem ter deixado a soberba dominar ele e dizer, verdadeiramente eu sou Deus, eu que vou mandar em tudo. Mas não, ele soube blindar, porque ele tinha um propósito a ser cumprido. O alvo dele era a cruz que fundamentou a minha e a sua salvação. Já pensou se Cristo tivesse se deixado levar por sentimentos enganosos, por não ter uma mente blindada? Eu e você não estaríamos aqui falando dele, e nós não teríamos a chance de morar no céu com o Senhor por toda a eternidade. Jesus também não deixava o abatimento tomar conta dele, porque ele teve momentos de sofrimento. Quando você lê o versículo em que ele está lá no Getsemane orando, a Bíblia diz que ele estava tão aflito que ele suou sangue. Ele estava abatido, ele estava temeroso. Ele poderia ter desistido de tudo ali novamente, mas ele tinha uma mente blindada, porque ele sabia que o alvo dele era salvar a minha e a sua vida. Talvez quando ele estava ali orando e suando sangue, ao fechar os olhos, ele teve sim um estímulo maior para seguir em frente, porque quando ele fechou os olhos, ele viu eu e você adorando a ele, ele viu eu e você subindo aos céus, porque o ato dele sim, foi o maior ato de amor. Quero um exemplo na Bíblia de uma pessoa que não tinha a mente blindada. Elias se engrandeceu porque achou que era o último profeta de Deus na terra. Mas passado alguns dias, ele se abateu de tal forma que pediu a morte e queria abandonar o seu ministério, o seu chamado de profeta. Uma mente blindada, ela não anda em uma gangorra que ora está em cima, ora está embaixo. Uma mente blindada, ela é constante, ela é firme, porque ela sabe quem ela é em Deus. Será que sua mente está blindada nessa noite? Será que você está preservando uma mente blindada para não ser atacado pelas adversidades, pelas ciladas do inimigo? E se abater ou se ensoberbecer?
e sair novamente do propósito de Deus? Jesus tinha uma mente blindada porque ele já era revestido com a armadura de Deus, descrita em Efésios 6, que diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. No versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação. Levante a sua mão nessa noite. O Espírito Santo de Deus está colocando o capacete da salvação na sua cabeça. Ele está blindando a sua mente. Você não vai ficar mais igual um efeito gangorra, que uma hora está bem, uma hora está mal, e sua mente toma seta, e você muda, e você perde o que Deus queria que você fizesse, porque sua mente estava fraca, ou então a sua mente estava muito cheia de si. Recebe o capacete da salvação, blinda a sua mente nessa noite, deixa o Espírito Santo de Deus construir uma muralha na sua mente. Só vai entrar aí o que vem de Deus. Aleluias. Uma mente blindada, ela nunca vai roubar a glória de Deus e achar que é ela que foi a origem daquele culto maravilhoso ou daquela adoração maravilhosa, porque ela sabe que ela é apenas instrumento na mão de Deus. Ela confia no Deus que serve, não se abate em qualquer coisa, porque a sua mente vai lembrar que o mesmo Deus que vai operar o milagre na sua vida é aquele Deus que abriu o mar vermelho. Se Deus quisesse abrir qualquer mar hoje, Ele abriria, porque Ele tem poder para isso. Não pense que Deus não é mais o mesmo Deus de antes, porque você não vê grandes milagres igual a Bíblia descreve. Deus, Ele tem poder para fazer infinitamente mais na sua vida. Não tome mais setas do diabo. Tenha discernimento espiritual. Saiba entender o que vem e o que não vem de Deus. O último atributo da mente de Cristo que eu quero falar nessa noite é que Cristo, Ele tinha uma mente íntima de Deus. Repita comigo: Cristo tinha uma mente íntima de Deus. Ele tinha uma relação tão íntima com Deus que ele só chamava Deus de Pai, e tudo que ele ia fazer, ele perguntava, ele orava a Deus antes. Jesus, ele tinha uma vida íntima e viva de oração com o Senhor. Eu quero te dizer que é a oração que vai deixar você com uma mente íntima com Deus. Porque você vai ter intimidade com Deus a hora que a intimidade com o mundo acabar na sua vida. Quando você começar a ouvir a voz de Deus, começar a entender o que Deus quer na sua vida, saiba que você está se tornando íntimo de Deus. Jesus, ele não ocupava a mente dele com coisas terrenas. Ele ocupava as coisas dele, a cabeça dele com coisas celestiais. Por que nós estamos fazendo o inverso? Estamos sempre preocupados com aquela conta que ainda não pagou, com aquela pessoa no serviço que te tira a paz do espírito. É coisa terrena isso, querido. Você está preocupado se alguém vai reparar em você, se você vai agradar fulano de tal, se você vai conseguir o ano que vem trocar de carro e andar com o carro do ano. Quando você foca muito em uma vida terrena, você começa a viver de aparência, porque a sua essência ela é espiritual, então você tem que viver coisas espirituais e ocupar a sua cabeça com aquilo que é espiritual. Jesus, ele vivia a própria palavra de Deus, porque ele era a palavra de Deus. Em João 1,14 vem dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Viver a palavra de Deus é viver intimamente com Ele. Você está vivendo a palavra de Deus? Você está orando para conversar com Deus? Você está renunciando à sua intimidade com o mundo para ser íntimo de Deus? Deus está te confrontando a você e a mim nessa noite.
porque Ele nos ama. E Ele vai te confrontar quantas vezes forem necessários, mas Ele não vai abrir mão de ver você no caminho que Ele planejou. Estamos achando que intimidade com Deus é vir para a igreja, adorar, ouvir a palavra, postar no Facebook que foi uma benção e acabou aí. Isso não é intimidade, isso é superficialidade. Você está achando que está íntimo de Deus, mas Deus é muito mais do que isso, querido. Não adianta um dia você estar pisando no mundo e um dia na igreja. Não brinca de amarelinha espiritual, porque você que já brincou de amarelinha, você que já foi criança, você sabe que numa amarelinha, numa ponta tem o céu e na outra tem o inferno. Onde é que você quer parar? A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água limpa e suja ao mesmo tempo. Qual é a água que tem jorrado da sua vida? Será que é a água cristalina do Espírito Santo de Deus? Ou será que está parecendo aquela água que lavou o pano sujo da pia e você olha e você fala, Deus do céu? Acorda, querido. Se Jesus voltasse hoje, será que você iria encontrar Ele no céu? Ou será que você ficaria aqui a ver navios? E você ia falar, Senhor, Senhor, eu estou aqui. Será que você quer ouvir da boca de Deus, eis que não vos conheço? Enquanto Deus está trabalhando todo o propósito na sua vida para dizer, no dia que Ele buscar a gente, falar, filho, bem-vindo. Eu já preparei morada para você, agora nós vamos viver dia a dia intimamente, porque agora a eternidade é nossa. Eu venci o mundo e você também venceu. Querido, não confunda, a salvação ela é individual. Não é porque o seu esposo, ou sua esposa, ou o seu filho, ou o seu vizinho, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você vai ser salvo junto com ele. Não queira pagar para ver se você vai subir ou não para o céu, levando a vida que você está levando. Se endireita. Aleluias. Ter uma mente íntima com Deus é ter uma relação estreita, próxima e de cumplicidade. Uma mente íntima de Deus, ela reconhece a voz do Pai. Ela tem discernimento para ver se aquilo vem de Deus ou não. Intimidade com Deus te traz comunhão com o Pai, ela te torna filho de Deus. Queridos, imagine se nós fôssemos falar mais 10 atributos da mente de Deus. O chicote já está lá aqui. Há um caminho para que nós possamos desenvolver a mente de Deus. Talvez o Senhor apertou o parafuso aí, talvez Ele te chacoalhou, talvez você sentiu um desconforto aí na cadeira. Dá glória a Deus por isso. É melhor a gente, mesmo errando, sermos acordados por Deus e o Senhor te pegar e te colocar de novo no caminho e falar, filho, é por aqui. E se você sair lá na frente, enquanto Ele não vir nos buscar, Ele vai fazer outra pessoa te falar da palavra dEle, para te colocar novamente no centro da vontade dEle. Precisamos estar ligados em Cristo. Em João 15 vem dizer que o Jesus, Ele se compara com uma videira, e Ele nos compara aos galhos, os ramos que estão ligados a ela. Quando você está ligado em Cristo, as coisas de Cristo emanam na sua vida naturalmente, elas fluem na sua vida. O Senhor está te convidando a se enraizar novamente nele. Ele está convidando você a colocar os seus pezinhos novamente no caminho dele. O seu coração que está afastado do altar,
enraiza nele. Nós somos galhos que precisamos estar ligados na videira verdadeira que é Cristo. Um galho, quando ele cai de uma árvore, ele não gera mais fruto, ele morre, porque ele deixa de absorver os nutrientes que saem do solo, passam pelo caule e chegam até a folhinha lá que vai dar o fruto. Querido, se você não está dando nenhum fruto espiritual, na sua casa, seja lá onde for, isso é perigoso, porque pode ser que você está desligado da videira. Isso é muito grave, porque um galho seco, ele nada mais é do que apenas um pedaço de pau jogado no chão, que hora ou menos hora vai ser recolhido e vai ser lançado em uma fogueira para arder ali, trazendo isso para o mundo espiritual. Um galho seco, em vez de herdar o reino dos céus, ele vai para o inferno. Muitos não falam de inferno e céu, porque não é uma palavra que vai te arrancar um glória a Deus ou fazer você sair sapateando. Mas não se preocupa com isso, porque isso é superficialidade. Você tem que se preocupar com essas palavras que te confrontam de verdade e fazem você acordar e tirar as escamas espirituais que estão tampando a sua visão. Ter a mente de Cristo, em resumo, é ter as qualidades espirituais de Jesus através de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não estiver na sua vida, dificilmente você vai ter a mente de Cristo. A mente dele era única porque ele já era Deus. Mas se não tiver Deus na sua vida, sua mente vai ser igual a de todo mundo aí fora. Que se preocupa com coisas terrenas, com o próprio umbigo, que não liga para as dificuldades e necessidades do irmão alheio, que não é humilde porque vive cheio de soberba. Até Deus, quando foi criar tudo, Ele criou primeiro os céus e a terra. A prioridade dele sempre foi espiritual. O que Ele construiu o terreno aqui foi só para a gente habitar por um tempo. Quanto mais você copiar a Deus, mais reconhecido como alguém de Deus você vai ser. Não tome nenhuma decisão antes de consultar o Espírito Santo de Deus. Consulte Ele a cada decisão, converse com Ele, porque aí você vai atraindo a presença do Senhor para a sua vida. E aí você vai percebendo que você já não está mais pensando como antes. Porque o Espírito Santo de Deus é que vai estar influenciando a sua mente. E aí sim você e eu teremos uma mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter uma mente governada pelo Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser governados pelo Espírito Santo de Deus nessa noite? Querido, é a melhor escolha da sua vida. Em Romanos 8:5 vem dizer que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quais são os seus desejos? São mais carnais ou mais espirituais? Esse é o raio-x que você vai fazer nessa noite para saber quanto da mente de Deus você tem. Imagine se tivesse um termômetro. Você vai conseguir saber se você só tem 10% ou se está 90% perto da mente de Cristo. É só você ler a Bíblia. Ela vem afirmar que se a sua mente estiver voltada para a carne, ela vai ter desejos da carne. O Senhor está te convidando a mudar o foco e voltar a sua mente para o Espírito. Volta a sua mente para o Espírito Santo de Deus.
Deixa Ele governar a sua mente. Vai sem medo, confia. Porque Deus, Ele não é falho, nós somos falhos. Se você continuar governando a sua mente, vai acontecer muitas falhas. Porque essa é a nossa natureza. Mas quando você dá autoridade para o Espírito Santo de Deus tomar as rédeas da sua mente, aí sim você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Uma mente governada pelo Espírito Santo, ela é guiada pela verdade. E João 16:13 diz: o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Essa verdade aqui que a Bíblia está falando é Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele vai te guiar até Deus. Precisamos preservar e cultivar a mente de Cristo, a essência do amor de Cristo em nossa vida. Se coloca de pé. Continue com o seu coração aberto para o Espírito Santo de Deus. Já vai no mundo espiritual abrindo a sua mente para que ela comece a partir de hoje ser governada pelo Espírito Santo de Deus. Começa já mortificando a sua carne, porque a única coisa que ela vai te oferecer são prazeres momentâneos que vai te afastar da presença de Deus. Começa a convidar o Espírito Santo de Deus para Ele transbordar na sua vida, para Ele restaurar a sua vida, para Ele te revestir com o poder dEle. Há quanto tempo, querido, você não é governado pelo Espírito Santo de Deus? Nós não podemos achar que vir para a igreja é ganhar a bênção da semana e ter uma semana tranquila. Se você pensar assim, você vai até ter, porque o diabo ele vai te enganar e não vai colocar luta nenhuma na sua cabeça, na sua vida, que é para você achar que é assim mesmo que funciona. Eu vou lá domingo, eu fico 3 horinhas falando com Deus, ou Deus falando comigo, e aí na semana inteira eu vou viver do jeito que eu queria, do jeito que eu gosto, e está tudo certo, porque eu não estou enfrentando luta. Você está sendo enganado e ludibriado pelo diabo. Se você tiver que enfrentar todas as lutas do mundo para estar perto de Deus, em frente. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue que enfrentou toda a multidão para alcançar as vestes do Senhor, mas para ela alcançar ela precisou se lançar ao pó. Se lance ao pó nessa noite. O lugar mais alto que você tem que estar é aos pés de Jesus. Aleluias. Entre na presença do Senhor. Comece a adorar a Ele. Comece a invocar o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Deixe Ele quebrantar você inteiro. Espírito vem, faz o céu descer. Sente o céu descendo sobre a sua vida nessa noite. Espírito vem, comece a atrair a presença do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Comece a dar lugar para Ele se manifestar no seu viver. Comece a declarar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Vem nos inundar, Senhor. Pai nosso, todo céu adora a Ti, canta a Deus, vem e enche
neste lugar posso ouvir o som do céu tocando aqui. O som do céu tocando aqui. Para nós, todo o céu adora-te, cantamos, e enche este lugar, posso ouvir. Escute o som do céu tocando aqui. O som do céu tocando aqui. Espírito vem. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem governar as nossas mentes, Senhor. Vem tomar o seu lugar de autoridade nas nossas vidas, Pai. Vem conduzir as nossas escolhas. Vem conduzir, Senhor, o nosso caráter, Pai. Vem nos colocar no centro da Tua vontade, Senhor. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, Senhor. Toma o seu lugar que é de direito, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Oh Deus, aquele teu filho, a tua filha que está fraca espiritualmente, Senhor, enche ele nessa noite, Senhor. Restaura a vida dele espiritual, Senhor. Oh Deus, restaura a aliança nessa noite. Restaura aquilo que foi perdido. Oh Espírito Santo de Deus, faça a tua obra em nossa vida, Senhor. Vem Jesus, exaltemos o teu nome, glória.